Então, sistema nervoso autônomo e trato gastrointestinal. Primeiro parasimpático, segundo simpático, faz totalmente o oposto, mesma coisa que o sistema cardiovascular, totalmente o oposto, né? Salvo glândula salivar, vocês já sabem, a histologia do trato gastrointestinal e a ação geral do SNA no trato gastrointestinal. Então. Bom, então vamos ver assim, primeiro parasimpático. Ali vocês têm um encéfalo, né? E vocês têm as três glândulas salivares, os três pares grandes de glândulas salivares, três pares, parótida, submandibular e sublingual, tá? Então, a parótida, a submandibular e sublingual é inervada pelo nervo facial. Então, a origem do nervo facial é o núcleo salivar cranial. A parótida pelo nervo glossofaríngeo, glosso é língua, então inerva a faringe e a língua, também a parótida. E a sua origem no bulbo é o núcleo salivar caudal. Então, o facial é o núcleo salivar cranial e o caudal é o núcleo salivar, caudal é do glossofaríngeo, tá? Bom. Aí você tem um porquinho, como exemplo de animal doméstico, nós também. O nervo vago faz a inervação da maior parte das vísceras abdominais. Estômago, pâncreas, fígado, intestino delgado e intestino grosso. Nervo vago. Então, se eu cortar o vago, acabou a inervação parasimpática nas vísceras abdominais, tá? Quando eu falar em vísceras, diz respeito ao trato gastrointestinal. Não importa o tamanho do bicho, se é um ratinho, um camundongo ou uma girafa, né? Um rinoceronte, lá atrás, quem vai fazer a inervação da porção final do trato gastrointestinal e também do aparelho geniturinário é o nervo pélvico, na medula sacral. Você sabe que o parasimpático vocês têm no tronco encefálico, no bulbo, ponte e bulbo, e na porção sacral, parasimpático, são os extremos, o sistema nervoso autônomo, os extremos. Então, na medula sacral, o nervo pélvico corresponderia à ação do parasimpático, o parasimpático na porção final do intestino grosso, tá? E também inerva o aparelho geniturinário. Não tem vago. Bexiga, uretra, aparelho geniturinário, tá? Esfíncter anal interno, interno, aparelho geniturinário, nervo pélvico. Bom, o simpático é interessante. Vocês têm assim, vocês têm fibras pré-ganglionares, ali vocês têm uma azul bem no meio da figura, né? Do simpático, na medula tóraco-lombar, medula espinhal tóraco-lombar. Um nervo vermelho, um azul e um verde, tá? Esses são os nervos esplâncnicos, são fibras pré-ganglionares. E onde é que eles vão fazer sinapse? No gânglio celíaco, que se encontra dentro do abdômen. Então, eles passam pelaquela cadeia simpática ao lado da coluna vertebral, cadeia assim, passam, pode até fazer sinapse nela, mas vão terminar nesse gânglio celíaco dentro da cavidade abdominal, tá? É o esplâncnico. Esplâncnico quer dizer víscera, nervos viscerais, então, né? Mas é simpático. O maior, o menor e o ínfimo. São três fibras pré-ganglionares e vão terminar no gânglio celíaco. Na porção de trás, você tem o nervo hipogástrico, que é uma fibra também pré-ganglionar, que se termina, faz sinapse, no mesentérico cranial e mesentérico caudal. E vão levar a porção distal do trato gastrointestinal, intestino grosso. Tá bem? Corresponderia ao nervo pélvico do parasimpático, né? Tá? Então, dos três gânglios, naquele retângulo de fundo amarelo à direita, dos três gânglios, celíaco, mesentérico cranial, mesentérico caudal, e onde estão? Dentro da cavidade abdominal, partem fibras pós-ganglionares para as vísceras. Tá? O gânglio celíaco, então, a partir do gânglio celíaco, tem a inervação simpática da maior parte do trato gastrointestinal. A maior parte do trato gastrointestinal, equivaleria ao vago. Sim? Bom, até que está bem? Então, os gânglios simpáticos se encontram, que inervam as vísceras, se encontram dentro da cavidade abdominal. A histologia do trato gastrointestinal, nós já vimos isso, vamos repetir então. Você tem a velocidade, que aumenta a superfície de contato, ela é bem proeminente no intestino delgado e no intestino grosso, não importa a espécie. Essa velocidade é composta por epitélio, uma camada unicelular, justamente para facilitar, porque é uma camada de célula só, para facilitar a entrada, que é a absorção, e assim a secreção. Aqui embaixo tem os capilares. Aqui embaixo, um momentito, aqui embaixo estão os capilares. Aqui embaixo estão os capilares. Então, o que acontece? Uma camada de célula só, fica extremamente fácil atravessar as células e atingir o sangue. Bem didático, né? Bom, epitélio. Embaixo do epitélio, lâmina própria,
vamos ver depois, em detalhes. É um tecido conjuntivo que dá sustentação a esse epitélio, e a muscular da mucosa de função ainda não bem determinada. Esse conjunto é a mucosa, epitélio, lâmina própria e muscular da mucosa. Os capilares se encontram dentro dessa lâmina própria. Na submucosa, eu tenho os grandes vasos, a gente vai ver isso, artérias, veias, vasos linfáticos, submucosa, tecido conjuntivo, e a muscular externa, e no intestino delgado e no intestino grosso, é o músculo circular por dentro e músculo longitudinal externamente. Essa é músculo liso sempre, tá? Lembrando que esôfago tem músculo estriado, dependendo da espécie, a maioria delas tem músculo estriado, em aves ali. Bom, os plexos são gânglios nervosos, eu tenho corpos neuronais, são plexos, são os corpos neuronais, então tem um sistema nervoso autônomo nas vísceras, estômago, intestino delgado, intestino grosso. O plexo mioentérico se encontra entre as camadas de músculo, circular e longitudinal. Ele é responsável diretamente por relaxamento e contração dessa musculatura. E o plexo submucoso se encontra no limite entre a submucosa e a primeira camada de músculo circular. Entre a submucosa e a primeira camada de músculo circular. É responsável pela inervação ou pelo controle e regulação da submucosa e da mucosa. Isso é a responsabilidade desses plexos. Depois tem uma glândula. Essa glândula aqui não está muito bem desenhada, porque a glândula em geral ela fica sempre na parte do epitélio, não que ela penetre dentro da submucosa, né? Alguém exagerou aí. E depois o nódulo linfático, lembrando que o alimento é um corpo estranho, né? Então, tem bactérias também. Eu tenho uma microflora importante no intestino delgado e no intestino grosso. Então, tem nódulos linfáticos, justamente para garantir a imunidade e a defesa desse tecido. Se tiver uma lesão na mucosa intestinal, é muito provável que eu tenha entrada de bactérias. Não é da época de vocês, em 1978, 78, deu um surto de parvovirose no mundo, que atingiu o Brasil. O parvovírus, ele atinge cães, principalmente filhotes que não têm uma imunidade adequada, não tinha vacina naquela época. O que ele faz? O parvovírus destrói a mucosa gástrica. Então, o que acontece? Você tem uma gastroenterite, provoca vômito, né? Uma gastroenterite, uma intensa desidratação. As fezes são sanguinolentas, porque tem o resto de tecido, o resto dessa mucosa destruída, ela sai pelas fezes. Não vai absorver água, porque o intestino delgado está extremamente lesado, assim como o intestino grosso. Em 3 dias se matava o cachorrinho. Doberman adorava ter parvovirose. Parvovirose era praticamente fatal. Qual é o tratamento? Tem que dar soro e antibiótico. Por que antibiótico? Porque as bactérias da flora intestinal, que vivem felizes e contentes na flora intestinal, invadiam a corrente sanguínea e levavam a sepsis, antigamente chamada septicemia. O sangue é o melhor caldo de cultura que existe. Então, essa multiplicação bacteriana no sangue, hoje é sepsis, antigamente é septicemia, e é de difícil combate. Sepsis é de difícil combate. Hoje tem vacina, e esse assunto já não é mais uma pandemia para cães, né? Naquela época era uma pandemia para cães. Começou em 1978. Você pensa que foi o furão, que o vírus estava no furão, e aí passou para os cães, né? Se adaptou, uma mutação, se adaptou para cães. Destruição desse epitélio, destruição da mucosa intestinal. E levava a uma gastroenterite. Então, perdi água pelo vômito, que o sujeito desidrata vomitando, perde água vomitando, e também pelas fezes. E havia essa contaminação de bactérias a partir da microflora intestinal. 3 dias, adeus, cachorro. Doberman, principalmente, era divertido. Bom, nós vamos revisar depois essa mesma figura aqui. Vocês têm, então, ali a mucosa, isso aqui representa estômago, sim. Estômago. Por que eu sei que é estômago? Tem uma camada de músculo oblíquo ali. Então, à direita você tem a mucosa, né? Essa mucosa é composta à esquerda por epitélio, bem em cima, depois lâmina própria e muscular da mucosa. Sim? Notem que sempre é uma camada unicelular esse epitélio. Ele penetra profundamente na lâmina própria. Sim? Depois você tem a submucosa, e notem que ali eu tenho um tubo da esquerda para a direita, um tubo verde, um tubo vermelho e um tubo azul. Esse tubo verde é vaso linfático,
vermelho é artéria e o azul é veia. Então, os capilares eles surgem dessas artérias, arteríolas no caso, e entram, artérias arteríolas, penetram na lâmina própria e sangue é recolhido pelas veias. Então, os grandes vasos que dão origem aos capilares e o seu retorno se encontram na submucosa, que é um espaço grande, né? Espaço grande em tecido conjuntivo. E o vaso linfático também. O vaso linfático, você vai ver no intestino delgado, o linfático é bem importante para a absorção de gordura. Linfático é fundamental para a absorção de gordura, vaso linfático. Vamos devagarinho. Vocês têm no estômago 3 camadas, em vez de 2. Vocês têm 3 camadas. A mais interna é o músculo oblíquo, depois a circular e depois longitudinal. Então, músculo oblíquo, circular e longitudinal. Intestino delgado e intestino grosso só tem 2. O circular e o longitudinal. O oblíquo, então, é a terceira camada, a mais interna, a primeira seria a mais interna, músculo oblíquo, tá? Lembrando que o plexo mioentérico se encontra entre a circular e a longitudinal. Entre a circular e a longitudinal. E por fim, uma serosa na sua estrutura. Bom, qual é a filosofia do sistema nervoso autônomo, né? Então, você tem ali, embaixo, você tem aqueles 2 retângulos grandes, colocados horizontalmente, né? Parede do trato gastrointestinal. Em amarelo, fundo amarelo, é a aferência, sim? E naquele à direita é a eferência, ou seja, são os órgãos efetores que vão sofrer a ação do sistema nervoso autônomo, tá? Então, vamos ver assim, ó. Vocês têm em cima o sistema nervoso autônomo, bem em cima lá, simpático e parasimpático, sistema nervoso central. Depois, no meio da figura dos plexos, submucoso, ou antigamente chamado de Meissner, que é o alemão que escreveu esse plexo, e mioentérico, ou de Auerbach, que é o sujeito, o alemão, que escreveu esse plexo mioentérico. Sim? Mas hoje, hoje se diz submucoso e mioentérico. Bom, então, naquele retângulo de fundo amarelo, diz assim, no epitélio é a primeira camada da mucosa. A mucosa são 3 camadas, não é? Epitélio, lâmina própria, muscular da mucosa. Nesse epitélio, camada unicelular, eu tenho receptores para osmolaridade, ou seja, concentração do que está em cima do conteúdo alimentar, do pH, a acidez, é o que me interessa, para glicose, para proteínas e para lipídios. Bem específico cada receptores. Aonde se encontra? Na membrana luminal, que dá para a luz desse epitélio, tá? Na muscular externa tem mecanoreceptores, receptores de estiramento. Mecanoreceptores são receptores de estiramento, como os baroreceptores, se modificam por deformação. Eles modificam por deformação, claro. Só pode se modificar por deformação. Eles são ativados por deformação. Deformação, sim? Da sua forma. Bom, a informação de receptores do epitélio e da muscular externa vão por aferência para os plexos, pelo nervos vago e pélvico, e para o sistema nervoso autônomo, tá? E a resposta vai, sistema nervoso autônomo, o parasimpático estimula os plexos e o simpático inibe os plexos. Inibe os plexos. E os plexos, eles podem, por ação do parasimpático e do simpático, ou por eles mesmos, ativar ou inibir o quê? Célula secretora, bem ali à direita, naquele retângulo de borda preta, bem à direita, célula secretora, célula endócrina, músculo liso visceral e vaso sanguíneo. Pode ativar ou inibir. Os plexos do intestino delgado são muito independentes. Pena que eu não botei o nome aqui. Os plexos são chamados sistema nervoso intrínseco, local ou entérico. Sistema nervoso intrínseco, local ou entérico. E hoje é reconhecido como um terceiro componente do sistema nervoso autônomo. Além do parasimpático e simpático, você tem os plexos submucoso e mioentérico. Sistema nervoso local, intrínseco ou entérico. Embora seja chamado de entérico, tem no estômago também. Tem sistema nervoso entérico no estômago. No intestino delgado, sofrem a ação do parasimpático, mas eles são bastante independentes. No intestino delgado. Estômago e intestino grosso, não. Depende da ação do parasimpático e do simpático. Mas plexos no intestino delgado são bem independentes. Bom, vamos ver o que acontece na ação do simpático no trato gastrointestinal. Então, o simpático vai ter 3 ações ali específicas, tá? À esquerda, relaxa. O simpático é anti-tubo digestivo. O glândula salivar, ele é anti-ação digestiva. Então, ele relaxa a músculo liso visceral. Não há contrações de mistura e propulsão. Fica paradinho. Tanto é assim, ó. Eu já tive isso.
quando eu tenho uma distensão excessiva do estômago, falou muito gás, por exemplo, no estômago, leva a dor. Dor estimula o simpático, aí para tudo. E aí, aí realmente fica um balão, parece um balão. Mesma coisa o rumen. Se eu tenho uma obstrução no rumen ou começa a produzir muito gás dentro do rumen, distende. Quando eu deveria ter contração para expulsar esse gás, o que acontece? A dor, estímulo simpático, paralisa. Eu levo a hipotonia do rumen ou uma atonia. Hipotonia, diminuição das contrações do rumen, ou A quer dizer que não tem contração. Só que as bactérias, protozoários e fungos não sabem que o rumen está parado, continua fermentando, continua produzindo gás. Imagina assim, tu quer respirar e tem um balão atrás empurrando o pulmão, né? Leva a insuficiência respiratória. O bicho acaba morrendo, leva acidose também. E adeus ruminante. Então, o simpático, ele inibe as contrações. Outra função, faz vasoconstrição, diminui a secreção, porque os componentes da secreção, água, íons e aminoácidos, proteínas, dependem da quantidade de sangue que chega. Se tem menos sangue, menos secreção. Se tem mais sangue, mais secreção. Isso é a glândula salivar. E por último, olha que interessante, então diminui as secreções, se eu tenho menos aporte de sangue, menos secreção. Se eu não tivesse secreção de sangue, não tem secreção. Acabou o sangue, não tem secreção. Olha que interessante o simpático. O simpático tem um botão terminal próximo ao botão terminal do parasimpático. O simpático tem botões terminais, né? É uma sinapse axoaxonal, que inibe a liberação de neurotransmissor parasimpático no botão terminal. Então, através do receptor alfa-2, receptor adrenérgico alfa-2, no botão terminal do parasimpático, olha como uma coisa bem regulada. O próprio parasimpático, no seu botão terminal, tem o receptor parasimpático. A liberação de noradrenalina, no alfa-2, inibe a liberação de acetilcolina. O parasimpático, tem como neurotransmissor noradrenalina. 10% das fibras ao longo do organismo, em regiões específicas, libera o simpático, pode liberar acetilcolina, colinérgico, né? Mas a vasta maioria é noradrenalina. Olha que interessante. Parasimpático tem uma gama, não é só acetilcolina. A acetilcolina é o principal, mas você tem substância P, por exemplo, peptídeo Y, são vários neurotransmissores ao longo das vísceras. O principal é a acetilcolina, de qualquer maneira não importa. Uma coisa que o simpático faz é impedir que o parasimpático libere o seu neurotransmissor. Ele não atua. É uma ação indireta, então ele bloqueia a liberação desse neurotransmissor no botão terminal parasimpático, do vago ou do nervo pélvico. E acabou, tá? A mesma coisa acontece lá em cima na inervação das glândulas salivares, né? Tá? Muito bem. Historinha. Eu não sei se eu comentei isso com vocês, sobre aquele ator, o Domingos Montagnier, que estava filmando na Bahia, terminando a novela, o último capítulo, e ele foi nadar depois de uma alta refeição. Ele era um atleta, ele trabalhava em circo, ele era trapezista, né? Trapezista, palhaço e trapezista, o cara tem que fazer muita força. O cara era trapezista. Ele fez uma alta refeição, porque tinha terminado a novela, e foi se banhar no Rio São Francisco. Pegou uma correnteza forte, não conseguiu sair da correnteza, acabou morrendo afogado. O que aconteceu? Ele estava sob a ação do parasimpático. O parasimpático, o sangue vai todo para as vísceras, não vai para o músculo esquelético, para as vísceras, e ele teve que ativar o simpático, ele estava estresse. Não deu tempo, porque o sangue todo é tal da congestão venosa. Congestão, né? O sangue morreu de congestão. Uma refeição importante, o parasimpático atua fortemente, então o sangue está direcionado para as vísceras, não tem sangue suficiente para o músculo esquelético, e não teve força e energia, acabou falecendo. Isso que o cara era atleta, né? Então, por isso que se fala assim, não fazer exercício forte ou intenso depois de uma refeição importante. A gente que se alimentava, eu vou tomar um banho, e aí morria afogado, porque estava sob a ação do parasimpático, não do simpático. Não dá tempo de reverter, porque se a refeição é muito, muito grande, de grande volume, o parasimpático está fortemente atuando. Tá? Muito bem. Alguma pergunta? Oi, Sor. Oi. Pode voltar um slide aí, por favor? Positivo e operante. Só um pouquinho. Tá. Esse aí. Sim, senhora. Assim, eu não sei se a cor tem muito a ver, mas eu queria saber se, por exemplo, porque simpático tá vermelhinho
e mioentérico também. E o submucoso tá azul igual o Não, não, parasimpático. assim, não tem nada Não a tem a ver. ver. Só faltou imaginação da minha parte. Não, não, eu que tô inventando. Não. O submucoso e o mientérico, assim, ambos são estimulados. Foi importante ver que esse slide ficou pronto na no primeiro semestre do ERE, e nunca ninguém me falou isso. E eu não tinha dado conta. Não, da confusão. O submucoso e o mientérico, os dois sofrem ação do parasimpático de maneira positiva e operante, e o Hum, simpático negativo. Eu só botei colorido para diferenciar, mas tem que tá. botar preto, porque aí não tem problema. Tem razão, Sim. tá? É que eu quando eu passo pro caderno, eu faço Não, exatamente assim, tu eu está faço azul absolutamente pro certa, porque vai parasimpático e dar a vermelho pro ideia que o simpático. simpático sofre ação do submucoso e o mientérico do parasimpático. Perfeito isso. Eu vou mudar isso, senão vai dar problema, porque eu vou ter aula mais adiante para outro curso das zootecnias, eu vou ter que mudar isso. Tá ótimo. Tu vê só, porque desgraçadamente é a mesma cor, né? Botasse um É, verde. não, é que eu imaginei aqui porque eu É, faço assim, sabe? sim, tá certo. A cor é indicativa. Estimula e inibe, não tem outra, né? Tá Tá, certo? mas não tem a ver então. Nada a ver, nada a ver. Foi mancada minha. Nem me Tá, dei não, conta. imagina, capaz. Obrigada. Vou botar tudo preto agora em vingança. Tá bom. Pessoal, eu vou tirar então a gravação. São 20 para as 9, nos encontremos aqui então de novo. Sim? Que bom que está gravando essa palavra, nos encontremos. Fica para